Eu sou a professora Ana Paula da Fonseca Rodrigues Martins. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a Lei Maria da Penha. Mas, enfim, sou advogada, milito na área, né, penal há muitos anos, mas também concilio a carreira profissional com a carreira docente, que é a que mais, vamos dizer, se aproxima aí do que eu gosto de fazer. Então, as palestras, né, sempre que eu venho aqui, eu costumo dizer que é sempre uma honra aceitar o convite do Dr. Humberto D'Urso, porque essa troca entre vocês e eu, ela é muito enriquecedora. Então, eu fico bastante satisfeita com esse contato que a gente sempre tem. De qualquer forma, né, vamos falar já de perto da Lei Maria da Penha. Eu não posso começar a falar dessa lei sem traçar aspectos criminológicos, penais e processuais penais. A gente costuma pular a primeira etapa, né, dos aspectos criminológicos. O que seriam esses aspectos criminológicos? Seria aquele aspecto que envolve as razões da edição da lei, o porquê que naquele momento houve essa necessidade, a percepção social naquele momento em que a lei entrou em vigor. E, na verdade, não é uma lei nova. Por que até hoje a gente continua a falar da lei e ainda é um assunto polêmico? Isso me causa, devo dizer, espécie, porque até hoje a gente tem uma resistência muito grande em relação à aplicabilidade da lei e mesmo no meio jurídico ainda há quem questione a constitucionalidade da lei, por incrível que pareça. Enfim, por isso que eu acho que a gente, começando por uma análise criminológica da razão, enfim, da entrada em vigor da lei, depois de tanto tempo, depois de 9 anos, como é que a gente mudou essa percepção, para só então entrar no aspecto legal, a gente tem uma visão um pouquinho diferente em relação a tudo isso. Então, eu não vou ficar falando muitos detalhes em relação a porcentagens, etc. e tal, mas é mais para vocês perceberem que a época em que a lei entrou em vigor, antes dela entrar em vigor, foi feita uma pesquisa Ibope pelo Instituto Patrícia Galvão, lá em 2006, e algumas das percepções da sociedade naquele momento, elas ainda persistem até hoje, mesmo depois de 9 anos. Então, eu só queria mostrar, né, que mesmo depois de 9 anos, a gente ainda tem alguns problemas em relação à percepção, não só no meio jurídico, mas também no meio social. Não vou falar de todas as porcentagens, é só para a gente começar com um parâmetro. Olha lá. De 2004 a 2006, aumentou consideravelmente o índice de preocupação com a violência doméstica, naquele momento. E o que eu me questiono hoje, depois de 9 anos, antes não existia, e mesmo depois da entrada em vigor da lei, será que houve uma redução desses índices? Digo, não, né? Mas, enfim, só para mostrar como é que era naquele momento. Nas regiões norte e centro-oeste, onde a gente tem um índice muito grande, muito maior, 62%, né, em relação à violência doméstica, a gente tinha uma percepção aí de que, enfim, a lei não ia ter grande sucesso. E, na verdade, a gente tinha uma descrença em relação a coibir violência doméstica naquele momento, porque naquele momento, antes da entrada em vigor da lei, era possível a aplicação de penas muito brandas, não privativas de liberdade aos supostos autores da violência doméstica. Então, naquele momento, ainda a população estava desacreditada, o que não quer dizer que hoje melhorou muito, mas, enfim, é só para mostrar esse retrospecto, né? Somente na região sul e sudeste havia um aumento aí, né, no nível de preocupação. Nas regiões em que a violência era mais intensa, não havia preocupação nesse sentido, que é muito curioso, né? Olha lá, esse slide eu queria parar um pouquinho, né? Eu acho, naquela época, né, nessa mesma pesquisa, em cada 4 entrevistados, 3 consideram que as penas aplicadas nos casos de violência contra a mulher eram de cunho irrelevante, e que a justiça tratava esse drama de forma inadequada. Então, enfim, havia um certo movimento social para que a lei pudesse coibir de forma adequada a violência doméstica. Enfim, então havia essa... Vou pular os índices. Basicamente, qual era a expectativa social antes da entrada em vigor?
que a punição fosse mais severa, que ela fosse eficaz, e que, naquele momento, a partir daquele momento, a gente tivesse uma diminuição nos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher. Depois de 9 anos, né, ainda hoje a gente questiona se é uma lei, enfim, que obteve êxito. Melhorou muito, né, mas ainda a gente não conseguiu chegar num ponto ideal. Então, enfim, vamos passar para os aspectos jurídicos. Era só para dar essa noção de como era há 9 anos atrás e como a gente melhorou consideravelmente, mas ainda não chegamos num ponto ideal. A finalidade, obviamente, da lei é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No que concerne à prevenção, né, de certa maneira, o que melhorou em relação à prevenção é a questão de que, hoje em dia, a gente não tem mais penas brandas. O que não quer dizer que isso venha intimidar efetivamente os supostos autores do fato. Porque, no final das contas, é algo que é intrínseco a uma relação de gênero, né? E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. A lei tem fundamento tanto constitucional quanto em tratados internacionais. Na verdade, houve uma pressão internacional primeiro, né? Houve um movimento internacional no sentido de que a violência doméstica deveria ser coibida. Depois, o próprio texto constitucional previu expressamente essa necessidade de coibir violência doméstica, lá no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, e, depois disso, nada foi feito efetivamente de forma expressa. Então, pressão internacional, Constituição de 1988, e só em 2006 é que se editou a Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente tem essa resistência, na verdade, desde muito tempo, desde, enfim, né, pelo menos aí uns 30 anos. E aí a gente vai falar um pouquinho mais direto em relação à lei, porque muito se fala em violência doméstica, mas a gente pensa em violência doméstica só no sentido de agressão física, né? Claro, acontece bastante esse tipo de fato, porém, a violência doméstica ela é muito mais abrangente nos termos da lei do que efetivamente só a violência física. Então, lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, vem o conceito do que vem a ser violência doméstica. E, se vocês observarem, ela vai se relacionar à ação ou omissão baseada no gênero, que é algo que eu preciso abordar ainda daqui a pouco, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, vejam, há todo um espectro, pelo menos uma pretensão de proteção em todas essas frentes. A gente não há muita divulgação, mas há muita violência doméstica em relação a patrimônio, né? Existe um domínio econômico muito grande em relação à mulher. Muito se diz, a mulher hoje em dia é mais independente, mas mesmo assim ainda há domínio em relação à questão econômica por conta de, às vezes, a mulher ser coibida, por exemplo, a assinar uma procuração ao marido para que ele venha fazer a gestão dos seus próprios bens, né? E isso acaba sendo uma outra forma de dominação. Violência sexual, que muitas vezes é discutida, há ainda hoje quem diga, inclusive no meio jurídico, que tudo bem, as pessoas que, falando de pessoas casadas, né, existe o débito conjugal, mas isso tem que ser consensual, evidentemente, mesmo numa relação de casamento, né? Enfim, a gente que atua no âmbito criminal sabe que até muito pouco tempo atrás, e quando a gente fala muito pouco tempo atrás, 20 anos, por aí, um pouco menos, talvez, ainda havia jurisprudência em relação ao crime de estupro, que se fosse estupro entre pessoas casadas, não haveria o ilícito penal. Isso choca, né, quando a gente acaba se deparando com esse tipo de jurisprudência, porque a cabeça da sociedade brasileira ainda é machista, muito embora a gente tenha aí, de certa maneira, um machismo velado. Ele não é declarado, né? E isso acaba culminando, sim, na violência doméstica, porque a partir do momento que a mulher ela entra em evidência, muitas vezes, no campo de profissional, no meio acadêmico, em diferentes áreas, que até então era
exclusiva, entre aspas, né, dos homens, e as mulheres ousaram entrar. Vejam que é um discurso absolutamente preconceituoso que a gente ainda ouve hoje em dia. Eu vou contar daqui a pouco uma experiência que eu tive semana passada que me causou muita perplexidade, né? As mulheres também são preconceituosas, as mulheres vestem esse papel, e muitas vezes não, obviamente, que elas sejam responsáveis, evidente, pela violência doméstica, mas isso contribui sobremaneira para que haja a questão de gênero persista na sociedade, né? E aí vamos pular já para a questão de gênero para entender, afinal de contas, o que é essa questão de gênero. Então, sempre que houver violência contra a mulher, e em quaisquer âmbitos, sexual, patrimonial, psicológico, muitas vezes não existe uma agressão física efetivamente, muitas vezes existe as agressões psicológicas, a pressão psicológica que oprime a mulher. E a gente fala muito em relação de casamento, mas não necessariamente. Na verdade, é toda e qualquer violência contra a mulher em situações em que haja uma relação de afeto causada por uma questão de gênero. É isso que enseja a aplicação da Lei Maria da Penha, tá? Então, há uma conjugação de fatores. Eu preciso ter, num cenário, a questão de gênero. E o que é essa questão de gênero? Que é algo que depende do entendimento social. Questão de gênero envolve o que a sociedade imagina que seja, entre aspas, o papel da mulher, a função da mulher. Quantas vezes a gente já ouviu falar que é coisa de mulher lavar a louça, que é quando você está no trânsito e, sei lá, acontece algum desentendimento, você ouve que você devia estar lavando roupa. Quantas vezes a gente se depara com situações assim? São situações corriqueiras do dia a dia, que a gente ainda se depara e que a gente, vamos dizer, convive diuturnamente. Dizia eu agora há pouco que eu ia contar um fato que aconteceu na semana passada. Eu sempre dei um exemplo, que na minha área existe um preconceito velado em relação à mulher. Primeiro que quando eu me apresento, hoje eu me apresentei a vocês, né? Eu digo que eu sou advogada na área penal. Aí, enfim, vocês já sabiam, vieram, né, com essa expectativa. Mas quando eu estou em outros ambientes, eu sou professora também, sou professora aqui da FMU de São Paulo e da Faculdade de Direito de São Bernardo. E é muito curioso que, quando eu me apresento, eles sabem, pela grade, que eu sou a professora de penal ou que eu sou a professora de processo penal. Mas sempre há um ar de surpresa quando se deparam, né, com uma mulher que atua nessa área. Ainda hoje, isso é chocante. Por que eu estou contando isso? Porque há alguns anos atrás, acho que por volta da própria entrada em vigor da lei, eu tive uma aluna que me chamou muito a atenção. Ela esperou terminar a aula, na primeira semana de aula, e veio dizer que queria conversar comigo. E eu a recebi, claro, como recebo todos os meus alunos. Ela virou para mim e falou: professora, eu queria dizer que a senhora é a primeira mulher professora que tem didática. Eu fiquei chocada, né? Porque, poxa, será que aquilo era um elogio ou será que aquilo era uma crítica, né? Eu falei: mas como assim? Você é mulher. Ah, mas nenhuma mulher deveria ser professora. Foi a frase que eu ouvi nos idos de 2006. Achei que eu nunca mais ia me deparar com situações assim. Qual não foi minha surpresa? Semana passada, eu comecei a ministrar aula numa turma, numa das faculdades que eu estou. Vou dizer, né, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. E uma colega de trabalho, professora de outra disciplina, me questionou: mas processo penal, mulher? Uma professora, colega, me questionando acerca da minha área de atuação. Então, vejam que é algo que a gente tenta negar, mas existe, né, até hoje, infelizmente. Então, esse conceito, essa questão de gênero, do papel que deve caber à mulher, o que é tarefa de mulher e o que não é tarefa de mulher, é algo que não deveria existir mais, né, na verdade, né, principalmente no meio acadêmico, no âmbito jurídico, né, choca. E daí vocês já conseguem, né,
já conseguem perceber que existe sim muita resistência em relação à aplicação da própria Lei Maria da Penha, inclusive no meio jurídico. Há autores consagrados, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco, que entendem, mesmo depois de declarada a constitucionalidade da lei, que ela é inconstitucional, né? Enfim, é algo que pede reflexão e é algo que, na verdade, infelizmente, uma questão como essa, que vem desde sempre na sociedade, não vai mudar simplesmente com a entrada em vigor da lei, né? Ajuda, sem dúvida nenhuma, é um instrumento absolutamente necessário. A gente precisa lutar para que haja aplicação efetiva, para que se implementem de forma intensa os dispositivos legais, porém, é algo que a gente ainda, né, não vai mudar, a sociedade não vai mudar simplesmente com a entrada em vigor da lei. A gente está passando por um processo de transformação, mas ainda não é algo que seja efetivo. Melhorou? Melhorou. Eu mostrei, eu não quis ficar me atendo muito aos índices, né, porcentagens, porque eu acho que isso é desnecessário. Eu quis só mostrar brevemente que no momento da entrada em vigor da lei havia uma preocupação em que a violência doméstica fosse coibida. 9 anos depois, ainda existe essa preocupação, mas não é uma unanimidade nem social nem jurídica. E é isso que, na verdade, acaba por entristecer e, às vezes, frustrar a gente, né, nesse sentido. Mas, enfim, esse conceito aí de gênero eu peguei, né, da Silvia Pimentel, que é uma ferrenha lutadora contra a violência doméstica desde sempre, desde muito antes de se falar em Lei Maria da Penha. E, enfim, quando a gente fala em gênero, a gente parte dessa ideia do que seria, entre aspas, o que é odioso, o papel de mulher e papel que não é de mulher. Então, volto a dizer, o propósito da lei é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso vai acontecer, essa proteção existe somente se a vítima for mulher. Agora, é possível entendimento pacífico, e posso citar a Maria Berenice Dias como uma das defensoras desse entendimento, de que o autor, né, da violência, seja mulher ou homem, tanto faz. Tá? Então, o autor da agressão, e a agressão num sentido amplo, acabei de colocar aí o dispositivo legal, essa agressão psicológica, física, sexual, patrimonial, ela pode ser exercida tanto de homem contra mulher ou de mulher contra mulher, desde que a gente tenha, no âmbito do caso concreto, uma questão de gênero que envolva uma relação de afeto. Não necessariamente eu preciso ter um relacionamento formal entre as pessoas. Para que haja a aplicação da Lei Maria da Penha, eu preciso ter uma relação de afeto. Não necessariamente um relacionamento amoroso, pode não ser. Eu tive um caso há pouco tempo em que a vítima era separada do agressor. Ela sofreu violência depois da separação. Ou pode ser ainda que haja algum outro tipo de relacionamento, mas que tem que ser baseado no afeto. Acho que a primeira lei, salvo engano, que tem a referência expressa à palavra afeto, né, que é algo que não é comum de aparecer em textos legais, né? Mas, enfim, eu preciso da relação de afeto que tenha como razão a questão de gênero. Não necessariamente um relacionamento amoroso e nem um relacionamento que esteja ainda em andamento. Pode não ser. Depois, né, quais são os principais aspectos da lei dentro desse cenário, né, da Lei Maria da Penha? Em princípio, né, houve uma necessidade por conta de, no passado, eu não gosto da expressão porque ela não é técnica, mas no passado aplicava-se a punição de cestas básicas, né? Não existe pena de cesta básica, vocês sabem muito bem disso. Na verdade, o que se aplicava por conta, né, da ínfima quantidade de punição é a aplicação de pena privativa de liberdade, a substituição dela por restritiva de direitos e aí a aplicação de prestação pecuniária, que na prática acaba sendo pagamento de cesta básica, né? Mas, enfim, antes da entrada em vigor da lei, permitia-se essa substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos e que culminava, sim, com pagamento de cestas básicas.
Com a entrada em vigor da lei, não é mais possível a aplicação dessa substituição, né? Tem vedação expressa no texto da lei, lá no artigo 17. Também não pode haver aplicação de pena de multa exclusivamente, né? A pena principal, quando houver violência doméstica e familiar contra a mulher, vai ser a pena privativa de liberdade. O que não quer dizer, e aí vou fazer um parênteses, que não caiba nenhum benefício, né? Muito embora não possa haver a pena privativa de liberdade não possa ser substituída por restritiva de direitos, o fato é que cabe, por exemplo, o sursi, a depender da quantidade de pena, né? Não há óbice em relação a isso, porque não há nenhum dispositivo legal que venha a impedir essa aplicação. Há um entendimento, inclusive, que em se tratando de penas que sejam compatíveis com os requisitos legais, se a lesão for leve, já tem jurisprudência em relação a isso, possa haver aplicação de pena restritiva de direitos, desde que não seja, né, uma pena relacionada a pagamento de cestas básicas na prestação pecuniária e desde que não seja aplicação exclusiva de multa. Então, mesmo, né, com a tentativa de tentar inibir a concessão, na verdade o que se tenta inibir é que após uma efetiva condenação, o suposto agressor ou agressora, né, a gente fala muito em agressor, mas nada impede que seja uma agressora, desde que naquele contexto que a gente individualizou, que ele fique em liberdade depois disso, para que haja uma punição efetiva. Então, esse é o cenário que a gente tem. Enfim, poderia haver, em tese, né, por conta da jurisprudência, essa substituição só na lesão leve, tá? Por conta da quantidade de pena. Mas, enfim, feito esse parênteses, a ideia era punir de forma mais severa, aplicando só pena privativa de liberdade, estabelecer um atendimento multidisciplinar para essa mulher, porque, na verdade, a mulher, não só a mulher, se a gente puder abrir o leque e pensar em vítima, a vítima no Brasil ela vamos dizer, um pouco esquecida, né? Por exemplo, no Código de Processo Penal não havia, até 2008, nenhuma previsão de proteção de vítima e de mulher, enfim, no caso da Lei Maria da Penha, que fosse mais protetiva. A única previsão em relação à vítima que havia antes da entrada em vigor da Lei Maria da Penha era o Código se limitava a estabelecer como é que se deveria proceder a oitiva da vítima, nada mais. Essa era a única referência à vítima no Código de Processo Penal. Com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, passou a haver uma atenção maior em relação à vítima mulher, no caso da Lei Maria da Penha. Primeiro, estabelecendo a necessidade de um atendimento multidisciplinar, psicológico, eventualmente um lugar que ela possa ficar, porque muitas vezes a mulher ela não sai de casa porque ela não tem outra alternativa, porque ela tem filhos, porque ela tem dependência em algumas situações financeiras, e essa pressão psicológica muitas vezes inibia a denúncia dos agressores. Então, esse tratamento disciplinar vem se desenvolvendo, ainda não estamos no ponto ideal, mas ele é absolutamente necessário e imprescindível para que isso venha a estimular a denúncia dos supostos agressores. Então, enfim, esse tratamento multidisciplinar, não só no âmbito psicológico, mas em termos de assistência jurídica, né, que é exercido aí por nós, advogados, mas também pela Defensoria Pública, para quem não tem aí, eventualmente, para quem é hipossuficiente, ou em convênios que se faz com a OAB, enfim, a gente tem esse cenário de proteção, pelo menos ainda tímido, mas em desenvolvimento, proteção disciplinar. A Lei Maria da Penha também, eu não coloquei expressamente no slide, foi a primeira disposição legal que determina que, obrigatoriamente, a mulher vítima deve ser informada do ingresso ou saída da prisão cautelar, porventura, durante o trâmite processual. Não havia previsão nesse sentido. Então, muitas vezes, a falta de informação
suponhamos que o suposto autor da agressão tivesse preso cautelarmente. Se ele fosse solto, a mulher não seria informada oficialmente, nem nenhuma vítima seria informada oficialmente acerca do ingresso ou liberdade do suposto agressor. Então, a Lei Maria da Penha foi o primeiro dispositivo legal que estabeleceu de forma expressa essa obrigatoriedade de se informar a vítima mulher, seja por correio eletrônico, seja por telefone, de alguma forma ela tem que ser informada do ingresso ou saída do suposto agressor da prisão cautelar. E ainda houve uma tipificação de violência doméstica. A Lei Maria da Penha em si, ela não tem disposições penais, na verdade. Não existe um tipo penal exclusivo que estabeleça o que é, né, a violência doméstica em si. O que houve foi a alteração de alguns dispositivos do Código Penal no sentido de agravar a punição se for um caso de violência doméstica. Então, houve alteração, por exemplo, do artigo 129, né, que é o que tipifica a lesão corporal, trazendo disposições pertinentes à violência doméstica, daqui a pouco eu vou fazer referência a isso, mas não há um único tipo penal, até porque o termo violência doméstica, a gente já viu, ele é abrangente. Então, eu posso ter violência doméstica em relação à prática de um crime de estupro, eu posso ter violência doméstica em relação à prática de um crime de furto, eu posso ter violência doméstica em relação à prática de um crime... O furto tem aí as suas ressalvas por conta das disposições gerais lá do final, mas o roubo, ou, enfim, privação de liberdade, quaisquer ilícitos poderão sofrer a aplicação da Lei Maria da Penha, desde que a gente tenha aquele contexto inicial estabelecido. Então, sim, houve alteração de alguns dispositivos legais, o que não quer dizer que a gente tenha um tipo penal único que venha estabelecer a violência doméstica. No final das contas, o que a lei acaba por intensificar é inibir alguns tipos de punição, né, para que não se dê a sensação de impunidade no final das contas, que é a sensação que muitas vezes a gente tem, e trazer dispositivos protetivos em relação a medidas de urgência também, para facilitar a denúncia, né, em relação aos casos concretos. Então, não existe um único tipo penal. Falei do 129, os acréscimos que a lei estabeleceu foram esses aqui, o parágrafo 9º, 10 e 11. O que diz o texto? Eu peço licença a vocês só para ler, para vocês verem como é que ficou a alteração. Lá no Código Penal, foi uma alteração encartada no próprio Código Penal. Aí vem lá, parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, a pena vai ser detenção de 3 meses a 3 anos. Primeira observação que eu faço. Causa estranheza o fato de o parentesco estar escrito no masculino, né? Uma vez que foi uma inserção da Lei Maria da Penha. Saibam, pode haver violência doméstica nesses termos do 129, e o sujeito passivo pode ser tanto homem quanto mulher, só que cuidado, só vai haver a aplicação da Lei Maria da Penha no que concerne as medidas protetivas e aquelas medidas que tentam trazer punições mais severas, em se tratando de vítima mulher, nas condições que a gente acabou de dizer, havendo uma relação de afeto com razão em questão de gênero. Então, sim, o homem pode sim ser sujeito passivo do 129, inclusive no parágrafo 9º, nessa situação, mas não vai haver aplicação da Lei Maria da Penha. Muito embora haja decisões isoladas em outros estados, eu já vi isso, estabelecendo a extensão da aplicação da Lei Maria da Penha para homens. Eu acho que no Mato Grosso a gente teve mais de uma decisão nesse sentido, né, por conta de se dizer de uma suposta igualdade, né, e uma suposta inconstitucionalidade que já foi vencida, é verdade, mas enfim, houve a aplicação da Lei Maria da Penha para homens, né? O que não tem absolutamente nada a ver com os preceitos legais, né? Se para haver a aplicação da lei eu preciso de uma questão de gênero e uma relação de afeto, isso já não tem aplicabilidade em relação ao homem, né? Mas enfim, foi isoladamente, mas houve decisões nesse sentido antes da declaração aí
de constitucionalidade. Mas, enfim, volto a dizer, o tipo penal do 129, parágrafo 9º, pode ter como sujeitos passivos homens e mulheres. Porém, a aplicação da Lei Maria da Penha se restringe à proteção da mulher. E aí o parágrafo 10, né, traz aí uma causa de aumento, nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º desse artigo. O parágrafo 1º, só para lembrá-los, né, se refere a lesões graves, o parágrafo 2º, lesões gravíssimas, o parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Enfim, nesses casos, se for violência doméstica, vai haver um aumento de 1/3 da pena, né, para adequar às previsões legais. Mas, de novo, a gente pode ter vítima mulher e homem neste tipo penal, mas a aplicação da Lei Maria da Penha se restringe à vítima mulher. E lá no parágrafo 11, também um outro aumento de pena se essa vítima for portadora de deficiência, de algum tipo de deficiência, física ou mental. Enfim, então, muito embora, né, a gente tenha a possibilidade de aplicação desse dispositivo, há de se observar a consonância da lei para a gente poder, enfim, restringir a aplicação às mulheres, mas os homens... Então, aquela pergunta que se faz, mas o homem, então, pode apanhar? Né? Eu já ouvi uma pergunta como essa. É evidente que não, é um tipo penal, mas não vai haver medida protetiva por ausência dessa necessidade, por conta do contexto que a gente tem no dia a dia da sociedade. Falei, né, da constitucionalidade, eu vou mostrar posicionamento pela constitucionalidade, pela inconstitucionalidade e, claro, né, vocês já perceberam que, obviamente, eu sou do posicionamento pela constitucionalidade, mas já foi reconhecida, tá? Esse é um ponto vencido, mas alguns não se dão por vencidos. Já foi reconhecida a constitucionalidade da lei, mas, mesmo assim, ainda há pessoas, inclusive no meio jurídico, que questionam a constitucionalidade. Vamos ver lá os argumentos pela constitucionalidade. Tem base constitucional, lá no começo eu mostrei a vocês, o artigo 226, parágrafo 8º, né, em que há essa previsão e essa necessidade de se coibir violência doméstica contra as mulheres. Tem base também em tratados e convenções internacionais, que, na verdade, surgiram primeiro, só depois, né, o nosso direito abraçou essa necessidade de coibir a violência doméstica. O maior argumento de quem é contrário diz respeito ao princípio da isonomia, porque, enfim, a gente deve tratar os iguais igualmente, os desiguais na medida de sua desigualdade. E eles partem do pressuposto daquele dispositivo constitucional no artigo 5º de que homens e mulheres são iguais perante a lei. Essa é uma previsão meramente formal. Eu mesma, né, acabei de citar vários exemplos de situações com as quais eu me deparei em que existe um machismo velado. Então, imaginem situações... E a gente também costuma associar a violência doméstica só a pessoas de baixa renda e só a pessoas que vivem longe dos grandes centros, o que é uma grande mentira. A violência doméstica existe em todos os meios sociais, e em todas as classes sociais, e, na verdade, é triste, mas é democrático, nesse caso, né? Parece que é coisa de um segmento só. Na verdade, as pessoas das classes mais favorecidas, elas têm mais vergonha de falar sobre o assunto do que as pessoas de classes menos favorecidas. Isso causa ainda um tabu muito grande, né? Então, mesmo pessoas que poderiam se valer até, né, da sua visibilidade para lutar e abrir... criar uma bandeira para a proteção das mulheres de uma forma geral, acaba optando por, muitas vezes, se calar por vergonha, né? A maior parte das vezes por vergonha. Eu vou contar um caso aqui, vai, de novo. Eu dei aula num curso de pós-graduação. Eu tive uma aluna que escreveu sobre violência doméstica logo que a lei entrou em vigor. E ela queria muito escrever sobre esse assunto. Era um assunto interessante, ainda é até hoje, naquele momento muito mais, e ela quis escrever. No dia da banca, ela estava muito nervosa. E eu não entendia por quê, porque ela escreveu, se dedicou, pesquisou, o trabalho estava ótimo.
Aí eu sentei com ela pouco antes de começar, eu falei, o que está acontecendo? Por que você está tão nervosa? Porque essa é a história da minha vida. Me causou surpresa. Se eu soubesse disso, jamais teria permitido que ela escrevesse sobre um tema como esse, porque ela se coloca numa situação absolutamente desconfortável e põe em risco, inclusive, a aprovação num caso como esse, por conta de nervosismo. Então, vejam, né, que isso acontece. E o marido dela era médico, por exemplo, né? Então, uma pessoa instruída, não é um assunto que o agressor, né, é uma pessoa sem instrução. Na verdade, não. Ele, como tantos outros, são pessoas instruídas, né, e que, infelizmente, acabam, né, cometendo esse tipo de fato. E deve ser coibido e deve ser divulgado. Então, assim, eu tenho uma série de experiências pessoais que eu consigo demonstrar a vocês que certamente é um assunto que a gente tem que lutar contra, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que se unir contra isso. Enfim, sem contar as piadinhas, né, de colegas. Eu tenho um colega de cátedra, de professor de Direito Penal, que ele fala que deveria existir a lei João da Lapa, fazendo uma paródia, inclusive, em relação ao nome da lei, o que é lamentável, né? Mas, enfim, voltando para cá, então. Se o princípio da isonomia consiste em que a gente deve tratar os iguais igualmente, os desiguais na medida de sua desigualdade, é exatamente isso que a lei faz. Se até hoje na sociedade ainda existe a questão de gênero, de forma flagrante ou não, de forma declarada ou não, eu devo dar um tratamento especial a essa mulher que é subjugada, né? Então, dentro desse cenário, não há que se falar em infringência do princípio da isonomia, né? Sim, formalmente, no texto constitucional está escrito que homens e mulheres são iguais perante a lei. Assim como está escrito que o salário mínimo deve ser capaz de trazer, né, as necessidades, né, de subsistência, lazer, cultural, moradia e etc. e tal. E a gente sabe que não é verdade, né? Então, não é porque existe um preceito legal expresso que o problema foi resolvido. A gente tem que parar de, né, se iludir que a lei sozinha resolve alguma coisa. Não resolve, nem a Lei Maria da Penha vai resolver. Mas a gente tem que lutar pela aplicabilidade desses preceitos. Enfim, acho um argumento, né, é o principal argumento de quem é contra a lei. Mas, enfim, absolutamente falível esse argumento. Enfim, deve-se tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade, protegendo quem é hipossuficiente em relações em que isso é possível. Assim como existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger, né, quem não tem todos os meios de se proteger, a gente também precisa da Lei Maria da Penha. Enfim. E há quem diga que fere, inclusive, dispositivos constitucionais relativos à organização judiciária, porque estabeleceu a competência, né, um juízo competente exclusivo, e a competência do GCRIM. Também, sinceramente, eu já vou combater esses argumentos desde já, né? Enfim, não fere, tá? Então, assim, não fere o princípio da isonomia, já falei disso, não fere a organização judiciária. A organização judiciária ela pode ser alterada na medida dessa necessidade, né? Isso acontece em outras áreas e ninguém discute se houve ou não a alteração né, e a inconstitucionalidade. Então, não há que se falar disso aqui. Então, eu vou falar mais para frente, mas a competência para julgar a violência doméstica e familiar contra a mulher, aqui em São Paulo, né, algumas cidades ainda não têm, é o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Enfim, também não fere a competência do GCRIM. Vou voltar só um instante, né? Fala assim que a Constituição diz que as infrações de menor potencial ofensivo sujeitar-se-ão aí à competência do juizado especial criminal. Só que o conceito do que é infração de menor potencial ofensivo não aparece no texto constitucional. É a lei infraconstitucional que determina quais são as infrações de menor potencial ofensivo. E é evidente que essas situações, como demandam uma punição mais severa, não são infrações de menor potencial ofensivo.
Até por conta de uma questão formal. As infrações de menor potencial ofensivo são aquelas cuja pena máxima combinada seja menor ou igual a 2 anos. Eu vou voltar rapidinho aqui lá na tipificação legal, né, do que mais acontece, que é a questão de violência física. Pena máxima combinada é de 3 anos. Já se exclui, desde então, a aplicação do juizado especial criminal, ainda que se trate de lesão leve. O parágrafo 9º faz referência à lesão leve. As lesões grave, gravíssima e seguida de morte, elas estão previstas no parágrafo 10, em que vai haver ainda um aumento de 1/3 em relação aos patamares da pena em abstrato previstos no artigo anterior. Então, esse argumento de que é inconstitucional porque fere a competência do GCRIM, já também não é algo, né, a se considerar. Mas, enfim, né, esses argumentos favoráveis, né, à constitucionalidade que eu trouxe são argumentos da professora Maria Berenice Dias, que é uma das ferrenhas defensoras aí, né, da necessidade da Lei Maria da Penha e de que a gente venha implementar a Lei Maria da Penha de forma efetiva. Eu não contei, normalmente eu conto, mas isso acho que já é amplamente conhecido, né? O nome da lei, inclusive, é de uma das vítimas, né, de violência doméstica, uma vítima que sofreu uma violência atroz, né, do marido, que era professor universitário, salvo engano. Então, de novo, uma pessoa instruída, né? Como é que a gente continua a afirmar, não, isso só acontece em periferia? Não é verdade. E mesmo que fosse, né? Quer dizer que acontece lá, não vamos coibir. Outro preconceito embutido aí no meio, né? A gente tem mais de um preconceito dentro desse cenário. E aí eu trouxe um autor que eu gosto muito, apesar desse posicionamento, né? Em outros assuntos, ele é um autor respeitado, que é o Guilherme de Souza Nutti. Mas ele tem argumentos em relação à inconstitucionalidade da lei. Ele diz que fere a isonomia, afinal a Constituição estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres, a gente acabou de falar disso. Qual o nome dele? Guilherme de Souza Nutti. Ele é famoso na seara penal e processual penal, o Nutti. Enfim, ele acha que fere a isonomia, diz que houve sim alteração, né, da organização judiciária dos estados, mas sinceramente, isso é possível, desde que haja necessidade de. E fala que fere a competência do GCRIM. Bom, pela quantidade de pena, pelo quantum de pena combinada em abstrato, já não é da competência do GCRIM. Então, não deveria se levantar esse argumento. Mas, enfim, são argumentos por ele desenvolvidos. Não sei, sinceramente, se ele mudou esse posicionamento. Não, mas, enfim, não tenho notícia de que haja modificação nesse sentido, tá? Eu trouxe uma decisão que foi proferida na época da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, para mostrar para vocês a resistência dos magistrados, e não só dos magistrados, né? Quantas vezes a mulher chega à delegacia de polícia, que não é especializada, e ela é hostilizada, satirizada, e não tem o atendimento adequado. E não, enfim, não estou dizendo que sempre, mas, enfim, tenho casos em que eu tive que interferir para que fosse lavrada a ocorrência, por exemplo, né? Eu tenho uma vítima que ela foi à delegacia de polícia, foi informada de que não havia ilícito nenhum a se apurar, que ela procurasse a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, eu tive que voltar lá com ela, né, para que ela fosse bem atendida. Então, vejam, né, a gente muitas vezes se depara com situações complicadas no dia a dia, na prática da gente. Enfim, olha só que decisão, vamos dizer, escatológica. É real, hein? Está em livro até. Esta Lei Maria da Penha é, portanto, uma heresia manifesta. Herética porque é antiética, herética porque fere a lógica de Deus. Herética porque é inconstitucional e, por tudo isso, flagrantemente injusta. Palavras de um magistrado, hein? Está entre aspas. São trechos, tá? Ora, a desgraça humana começou no Éden, por causa da mulher. Todos nós sabemos, ele ainda, né? Coloca como se fosse uma verdade universal. Mas também em virtude da ingenuidade e da fragilidade emocional do homem.
Coitadinhos. Né? A mulher moderna, dita independente, que nem de pai para seus filhos precisa mais, a não ser dos espermatozoides, assim só o é porque se frustrou como mulher, como ser feminino. Aí vem lá, o mundo é masculino. A ideia que temos de Deus é masculina. Jesus foi homem. Aí o trecho final, né, o grande finale. A vingar esse conjunto de regras diabólicas, a família estará em perigo, como inclusive já está, né, no âmbito atual. Desfacelada, os filhos sem regras, porque sem pais, o homem subjugado, a lei é um monstrengo tinhoso. Decisão de um magistrado de Sete Lagoas, em Minas Gerais, quando da entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Parece piada, parece que eu inventei, eu juro, não inventei. É real. Né? Choca, né? A gente fica sem reação diante de uma previsão dessas, de uma decisão proferida desta maneira. E a coragem de externar esse pensamento tacanho, né? Sinceramente, né? Se trata de uma pessoa corajosa, preconceituosa, mas corajosa. Né? Coitada da esposa, se ela existir. Mas vejam que a questão de gênero, ela tá, se eu não tivesse falado de questão de gênero, só com essa decisão ela estaria bem delineada. Né? Ele fala em papéis, quer dizer que se os filhos estão sem regras, é problema da mulher. Afinal, a educação dos filhos é um problema da mulher, é uma tarefa da mulher. Se a mulher se ausenta de casa, pronto, os filhos ficam sem regras. O pai não tem função alguma. Né? Então, é um cenário estarrecedor. E não é tanto tempo atrás. Eu não coloquei a data, mas foi logo quando da entrada em vigor da lei. Tem 9 anos. Num contexto social, não é muito tempo. Né? Então, é uma questão que a gente tem que parar para refletir. Que rumos nós vamos tomar na nossa sociedade com esse tipo de pensamento? Certamente, depois de 9 anos, se a gente fosse conversar com o magistrado, será que ele mudou de ideia? Acho pouco provável. Né? Muito pouco provável. Mas é real, é uma decisão real. Choca, né? Enfim, eu afirmei já isso, né, logo no início. Muito embora, né, houve a ação declaratória de constitucionalidade, a DC 19, para que a lei fosse declarada constitucional, por votação unânime, foi declarada constitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, já faz algum tempo, né, em 9 de fevereiro de 2012, ainda hoje a gente tem alguns posicionamentos que são contra. Se a gente for, né, a gente vai lá na internet, às vezes, ver como é que está isso. E só jogar a Lei Maria da Penha, vocês vão encontrar uma série de artigos que vão questionar a constitucionalidade, mesmo depois da declaração. Alguns artigos que são crítica à declaração de constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Enfim. E aí depois também tivemos, né, o julgamento já de uma ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto afastar a aplicabilidade, né, do GCRIM, por óbvio, porque a lei, na verdade, deu margem a isso, porque havia um dispositivo que dizia os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são de ação penal pública incondicionada. Mas havia também na lei a previsão de um artigo, salvo engano o artigo 16, não coloquei o artigo aqui, que dizia que era possível a renúncia ao direito de representação, o que causava incompatibilidade. Então, a possibilidade de renúncia à representação é porque nem todos os crimes, em tese, seriam de ação pública incondicionada. Né? Então, restava essa dúvida até que houve o julgamento dessa ADIM 4424, em que se estabeleceu, sim, os crimes da Lei Maria da Penha não se sujeitam ao juizado especial criminal, nem nesse dispositivo. O juizado especial criminal tem um dispositivo, a lei do juizado especial criminal tem um dispositivo, o artigo 88, que estabelece que em caso de lesão leve e em caso de lesão culposa, a ação para apuração do fato vai ser ação penal pública condicionada à representação.
Então, muito se questionava que, se fosse lesão leve, se ainda seria necessária a representação. Só que hoje está decidido, né? São crimes de ação pública penal pública incondicionada e não há aplicabilidade da lei dos juizados nem nesse dispositivo que exige representação. Tá? Não há mais que se falar em representação na Lei Maria da Penha. Até porque a verdade não é outra, senão a mulher, como ela é subjugada nesse tipo de relação de violência doméstica, ela sofre muita pressão psicológica. Então, muitas vezes, quando o suposto autor está em liberdade, às vezes eles estão na mesma casa, se não foi concedida nenhuma medida protetiva de urgência no sentido de afastamento do lar. E nesse tipo de situação, é óbvio que o domínio vai continuar a existir. Então, muitas vezes, a mulher, ela, entre aspas, né, embora não seja um termo técnico, ela retirava a queixa, isso não existe, evidentemente, né? Ela voltava atrás e se desdizia, dizia que caiu da escada, que bateu a cabeça no armário, né? Mil desculpas para, vamos dizer, perdoar o suposto agressor, né? Nessa relação de domínio, né, é muito comum que haja amor da vítima em relação ao agressor. E por conta dessa dependência, muitas vezes psicológica que ela tem, ela acaba se deixando enredar pelos argumentos do suposto agressor. Então, é um ciclo da violência, na verdade. Então, ocorre a violência, a mulher fica, né, subjugada, arrasada, agredida, ela, entre aspas, denuncia, depois ele jura que vai mudar, que ama, etc. Ela volta atrás, era o que acontecia antes, né? Ela voltava atrás e dificilmente a gente conseguia, como é algo que acontece muitas vezes, né, sem testemunhas, evidentemente, apesar de, em alguns casos, não haver a menor cerimônia em se praticar na frente de todo mundo, no meio da rua, né, que eu já vi acontecer. Mas, enfim, há casos em que é a palavra do autor contra a palavra da vítima. Se a própria vítima diz que caiu da escada, o que as autoridades judiciárias vão poder fazer numa situação como essa, né? Existe laudo, existe lesão, mas ela disse que não foi o autor. Então, assim, retirar, né, renunciar à representação, isso não é mais possível. Foi declarada a inconstitucionalidade desse preceito que dizia que era possível a renúncia. Não é mais. Isso também lá na mesma época, né, em 2012. Enfim, vamos para frente. A gente tem ainda, só para fazer referência, né, eu disse que eu faria referência a aspectos criminológicos, aspectos penais, que a gente acabou de fazer, e vou fazer uma breve referência a aspectos também processuais, que são distintivos, né, trazidos pela Lei Maria da Penha. Na verdade, os principais aspectos processuais que a lei traz, eles são concernentes à questão de aplicação de medidas protetivas, né? A gente já chega lá, mas enfim. Vamos falar um pouquinho na ordem aí da lei, fica mais fácil. O que tem de diferente nos aspectos processuais da lei? No artigo 10, enfim, e seguintes, a gente tem previsões concernentes ao papel da autoridade policial. Quais são as novidades em relação ao papel da autoridade policial? A autoridade policial, quando estiver diante de um caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem que transportar essa vítima e os seus dependentes a um abrigo ou a um local seguro. E isso, de certa maneira, causou muita resistência, né, em relação às autoridades policiais, porque eles diziam que não tinham estrutura para realizar esse tipo de previsão legal. Enfim, hoje em dia até se faz. Mas foi uma das novidades. Existe previsão expressa, porque, afinal de contas, se ela continuar na casa dela, ela vai continuar a sofrer agressão. Então, ela tem que ser tirada de lá. E a autoridade policial tem essa obrigação de transportá-la. Claro que, né, a gente tem que ter uma ampliação na criação desses locais. A gente tem alguns lugares, né, de abrigo para a mulher e para os seus dependentes, mas ainda não é um número suficiente. Mas, enfim. Outra novidade pertinente à autoridade policial. A autoridade policial, diante de um caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem que remeter os autos do inquérito policial em 48 horas para o juiz, para que haja concessão de ofício de medidas protetivas de urgência. E a própria autoridade policial, se sentir essa necessidade, pode requerer essas medidas protetivas de urgência a serem decretadas pelo magistrado, nesse prazo aí de 48 horas, um prazo
curto, né? Depois, já disse isso, mas agora de forma expressa, né? Uma das alterações em relação à parte processual. O julgamento de violência doméstica e familiar contra a mulher é no juizado de violência doméstica e familiar, que é um órgão da Justiça Estadual. Foi um dos questionamentos de constitucionalidade, né? Mas, enfim, de hoje não há que se falar nisso. Então, existe um juizado competente para o julgamento de todas essas questões. Como é que era antes, né? E como é que é em lugares que ainda não implementaram esse juizado? A decisão que havia antes é que a autoridade criminal deveria, né, proceder a esse julgamento. Hoje em dia já temos, então não tem mais que se questionar isso. Enfim, tanto quanto em relação a outros crimes, tá? Mas não custa lembrá-los. Se houver suspeita, né, de grave violação dos direitos humanos, tanto aqui, né, em relação à vítima mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha, tanto em relação a outros ilícitos quaisquer, é possível que o Procurador-Geral da República venha a suscitar perante ao STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, para que venha a ser apurado lá. Tá? Aí o pessoal me pergunta, qual é a diferença? Simplesmente é uma questão de local, entre aspas. Vai se deslocar a competência para que seja julgado pela Justiça Federal por conta de grave violação dos direitos humanos. Tá? Mas, enfim, vai deslocar da Justiça Estadual para a Federal. E tem sensível diferença? Muda a autoridade só, na verdade. Né? Parece que vai resolver a questão. Sinceramente, resolver por si só, não. Mas pode ser acompanhada mais de perto. Depois, né, no que concerne às regras gerais, a gente continua a aplicar as regras gerais do Código de Processo Penal, não tem alteração. Muda, sim, a competência, que é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas, em termos de procedimento, todas as regras do Código de Processo Penal vão ser observadas. Quando a gente estiver diante de uma situação em que tiver um crime doloso contra a vida, como a competência, né, do Tribunal do Júri ela está estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal, ela prevalece em detrimento do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, em se tratando de violência doméstica que culmina com a morte da vítima ou tentativa de, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, por conta da previsão constitucional do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, tá? Por conta dessa previsão legal. Eu até fiz referência já ao artigo 21 lá no começo, né, que foi uma das novidades da Lei Maria da Penha. O artigo 21 determina que haja notificação de todos os atos processuais, principalmente pertinentes à prisão, né, em relação a essa vítima. Ela tem que ser informada, né, do ingresso ou saída da prisão cautelar do suposto autor. Essa era uma obrigação que existia somente na Lei Maria da Penha. Mas em 2008, com a reforma do Código de Processo Penal, por inspiração da Lei Maria da Penha, essa é uma obrigação que deve existir também em relação a toda e qualquer vítima, né? Eu dizia agora há pouco que a vítima no Brasil ela é um pouquinho esquecida, né? Não só no caso de Lei Maria da Penha, mas a reforma tentou dar uma atenção maior à vítima com inspiração na Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha trouxe também esse benefício, acabou inspirando a modificação do Código de Processo Penal. Então, além dessa necessidade de notificação da vítima na Lei Maria da Penha, isso também vai ocorrer em relação aos outros fatos criminosos. Inclusive, em relação a tratamento multidisciplinar. Claro que em relação a tratamento multidisciplinar ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter essa abrangência toda que a Lei Maria da Penha devagarinho começa a ter. Em relação aos outros fatos criminosos, mas pelo menos já existe a previsão legal obrigando a existência desse tratamento multidisciplinar a todas as vítimas. Já é disposição do Código de Processo Penal. Coloquei aqui o artigo para vocês saberem aí onde é que está, né? Eu não falei. Antes da Lei Maria da Penha,
chegava-se ao absurdo de a vítima, além de não ter medida protetiva para afastar do lar, muitas vezes ela recebia, né, a intimação ou notificação de algum ato processual e ela mesma tinha que entregar para o autor, né? Vocês já imaginam o que acontecia logo na sequência, né? O ciclo da violência se perpetuando. É uma verdadeira excrescência, um absurdo. A lei previu de forma expressa que, obviamente, a ofendida não vai poder entregar nenhum tipo de intimação ou notificação para o agressor, né? Eu acho que é uma questão só de bom senso, mas precisou de um texto legal para isso, para vocês terem uma ideia. Mas, enfim. E aí, embaixo, eu só fiz a referência ao Código de Processo Penal, porque a Lei Maria da Penha inspirou a alteração do Código de Processo Penal e, por isso, eu acabei colocando aí para vocês. Aí tem um dispositivo que causou muita dúvida, né? Mas é claro que há de se interpretar com a devida cautela. O artigo 20 da Lei Maria da Penha diz assim: em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do MP, ou mediante representação da autoridade policial. Quem lê esse dispositivo, né, e quem era contra a lei, né, também se insurgiu contra esse artigo. Mas, na verdade, há de se interpretar esse artigo em conjunto com as disposições do Código de Processo Penal. Evidente que vai poder haver a prisão preventiva, como há em toda e qualquer outra situação de prática de fato criminoso. Quando a lei entrou em vigor, houve quem dissesse que esse dispositivo poderia ensejar a prisão preventiva sempre, sem o preenchimento dos requisitos. Isso é um absurdo. É evidente que pode haver prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais do Código de Processo Penal. Então, o dispositivo não estabeleceu uma prisão preventiva compulsória para todo suposto autor evidente de violência doméstica. E sim, estendeu de forma expressa essa possibilidade também a esse fato criminoso. Na verdade, era um artigo desnecessário, foi colocado na lei por cautela. E mesmo assim acabou trazendo polêmica. Óbvio, não é uma prisão compulsória. Aliás, isso seria uma afronta ao texto constitucional, né? A prisão cautelar é medida excepcional, né? Em qualquer das espécies. Não há que se falar em prisão compulsória, né? Ainda mais hoje em dia, por conta do princípio da presunção de inocência. Um absurdo. Mas, enfim, houve quem dissesse que o dispositivo estabelecia isso. Depois, é óbvio, né, já que até acabei antecipando, tem que se preencher os requisitos legais. Então, a gente, né, quem era contra tinha uma certa má vontade com a lei. Então, todo o dispositivo começaram a procurar aí defeitos, né? Mas, como toda e qualquer outra lei especial, o Código de Processo Penal é subsidiário. Então, em tudo que a lei não dispuser de forma diversa, a aplicação do Código de Processo Penal vai se estabelecer. O que muda mesmo é o trâmite, né, da ação penal. E o que mais chama a atenção e que, de repente, né, acaba sendo bem útil no âmbito prático, é a previsão das medidas protetivas de urgência, né? Aquelas em que o delegado, a autoridade policial, toma conhecimento, né, da agressão, seja ela qual for, falando de agressão no sentido amplo contra a mulher, ele pode requerer desde o início a aplicação, né, ao juiz que aplique medida protetiva de urgência, mas mesmo assim ele tem a obrigação de remeter, ainda que não requeira a aplicação de medida protetiva, ele remete ao juiz em 48 horas, que poderá conceder de ofício, ainda que não haja esse pedido, né? E essas medidas protetivas de urgência, falei de afastamento do lar, mas não é a única medida possível. Elas podem ter cunho patrimonial, inclusive, no sentido de caçar a procuração, eventualmente, né, estabelecida para o cônjuge ou para quem quer que seja, enfim. Elas não se restringem só, né, ao afastamento do lar. Que mais? Essa medida é importante. Uma das medidas protetivas de urgência é suspender a posse e restringir o acesso a armas de fogo e armas em geral, né? Porque se o indivíduo tem a posse de uma arma, certamente o fato de ele estar e continuar com ela
em se tratando de violência doméstica, é um perigo constante. Então, uma das medidas protetivas é no sentido de suspender-se essa posse. Claro, né, isso se é uma posse oficial, a gente sabe que nem todas são, né, e aí o depoimento da vítima, né, há de se considerar e a apreensão, claro, né, consequente, não é nenhuma medida protetiva, é uma questão até de disposição legal do Estatuto do Desarmamento. Essa pessoa não poderia ter arma. Aí, claro, né, essa todo mundo conhece, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência e proibição de determinadas condutas. Uma delas eu acho curiosa, que é a aproximação da ofendida. Tem que ficar não sei quantos metros longe da ofendida. É possível fiscalizar isso? Não. Então, de certa forma, inibe por conta da previsão, mas o fato é que não é muito eficaz, né? A gente vê, às vezes, até casos de celebridades que estão no mesmo ambiente, né? Por exemplo, acho que teve, eu não lembro qual foi o artista, mas houve violência doméstica, né, familiar contra a mulher, e estavam os dois no mesmo camarote no carnaval. Estavam próximos, menos do que a distância determinada na decisão. E tudo bem, não houve nenhum tipo de transtorno, mas, enfim, é uma medida, entre aspas, um pouco demagógica, para ser sincera, né? É uma tentativa de afastar, o que não quer dizer que vai lograr êxito nesse afastamento, né? Não há como fiscalizar e não há como implementar e efetivar na prática. Mas, enfim, né? Uma tentativa. É possível também a restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores, né? Se comprovar, e aí tem que se ouvir a equipe multidisciplinar, que isso vai ser prejudicial, né, aos menores e àquela relação. É muito delicado isso, né? Deve-se evitar, na verdade. Mas, em situações extremas, se necessário for, ouvida a equipe multidisciplinar, é possível a restrição aí em relação às visitas. Não se pode impedir por completo, né? Em geral, vai haver um monitoramento dessa visita. Né, impedir o contato com o pai, por exemplo, é impossível, regra geral, tá? Mas, enfim, havendo a necessidade, vai haver uma restrição. Vejam que se trata de uma restrição e não de uma proibição, tá? E aí a questão de prestação de alimentos provisórios e provisionais, que, na verdade, né, já é algo que decorre da lei civil, não precisaria nem de disposição expressa, mas também é possível isso já em sede do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Essas medidas elas podem ser aplicadas tanto na fase pré-processual, vocês viram que a autoridade policial tem a obrigação de remeter os autos de inquérito, né, em 48 horas para concessão dessas medidas, então elas podem ter natureza de cautelar, elas podem vir ao final com a decisão, né, do magistrado, enfim, e elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a depender da necessidade do caso concreto. Não necessariamente o juiz tem que se ater a uma só das medidas protetivas. Ele pode, eventualmente, aplicar mais de uma ou até mudar a medida protetiva, verificada a ineficácia dela. Essa, por exemplo, né, que a gente falou da distância entre agressor e vítima, em geral, ela não é muito eficaz. Então, o juiz pode revogar essa que foi ineficaz e estabelecer uma outra que venha a ter uma efetividade maior. Então, elas têm a possibilidade de modificação, né, dentro desse cenário. Falei já, né, na verdade, a questão do atendimento multidisciplinar. No caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, muitas vezes ela é tão subjugada que ela precisa de um resgate até para se sentir ser humano de novo, né? Em algumas situações extremas. Eu acompanhei, um tempo atrás, um desses grupos de apoio, e tinha mulheres que perderam os dentes, né, por conta de violência doméstica e familiar.
e ela acaba perdendo, né, vaidade, acaba se tornando uma pessoa introspectiva, com dificuldade de comunicação, muitas vezes, arredia mesmo, por conta dessa situação de subjugo que ela se submeteu, às vezes, durante anos, né? Então, enfim, o papel da equipe multidisciplinar é muito importante. O que a gente tem que lutar é para que isso venha a se implementar, né, e a ser, na verdade, estendido de uma forma mais abrangente. A gente já tem a implementação, mas precisa ampliar, né? Mas, enfim, é algo extremamente importante. Então, o papel da Lei Maria da Penha não é só no que concerne a questão jurídica, é também no que concerne ao resgate dessa vítima, para que ela possa, né, a resgatar as rédeas da sua própria vida também, né? Então, tem um papel, até posso dizer, humanitário, nesse sentido, né? E aí, bom, enfim, outras medidas, afastamento do lar, separação de corpos, que na verdade a gente até tinha na lei civil, quando dos institutos de separação, né, que não existe mais, mas enfim, o divórcio, etc. e tal. Questão de patrimônio, né, já até acabei me antecipando, mas muitas vezes o agressor se apropria dos bens da vítima, né? Usufrui e despoja essa vítima dos seus próprios bens, só que a gente tem uma dificuldade técnica no âmbito penal. Os crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça, por disposições finais do título que trata dos crimes contra o patrimônio, eles, a depender da situação, eles vão ensejar em algumas situações, representação da vítima, e em algumas situações, se for o cônjuge na constância do casamento, e se for o ascendente ou o descendente, a gente tem o que a gente chama de escusa absolutória. Não vai poder haver aplicação de punição. Então, a gente tem esse óbice, né? A depender da situação concreta e da relação entre autor e vítima, vai ter a escusa absolutória, então não vai haver punição no âmbito criminal. Porém, vai haver a possibilidade da medida... Por isso, até a importância dessa medida protetiva, no sentido de restituir esses bens que foram, pelo menos restituir os bens que foram subtraídos, né? Se possível for, né? Proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum, né? Muitas vezes... na prática, né, por conta da dita, né, nem sei se chama assim ainda, o outorga uxório, ou seja, todo mundo tem que anuir a venda e compra de imóvel, a gente acaba tendo a mulher subjugada porque ela acaba sendo compelida muitas vezes a vender ou a comprar, ainda que ela não concorde com aquilo. Em situações de violência, isso é bastante comum. E também, caso não seja possível, a gente tem aí a possibilidade de medida protetiva de prestação de caução provisória também. Eu já disse, mas repito, né, coloquei aí na ordem, eu não sigo muito ordem, mas é mais para vocês terem, né, uma apresentação bonitinha. As medidas protetivas de urgência, elas podem ser concedidas, eu já disse, pelo juiz, e o MP também pode requerer. Como as medidas podem ser concedidas na fase pré-processual, pode ser que a autoridade policial venha representar de acordo com a necessidade, pode ser que o juiz conceda de ofício já nesse momento de fase pré-processual, ou numa fase posterior, o próprio Ministério Público pode requerer ou a ofendida por quem a represente. Independente de serem concedidas de imediato, né, sempre que concedida uma medida protetiva de urgência, o MP deve ser cientificado para que venha se manifestar acerca dessa medida. É uma formalidade legal, mas também no sentido de proteção, para que haja aí a análise por parte do membro do Ministério Público. Mas, de qualquer forma, né, eu já disse e repito só para encerrar, essas medidas podem ser concedidas a qualquer tempo, portanto, independente da fase pré ou judicial, e substituídas de acordo com a necessidade. Portanto, elas não têm um caráter definitivo, né, quando determinadas. Elas vão se adequando à necessidade de cada momento. Enfim, gente, eu passei aí pela lei, né, fizemos um passeio, na verdade, pelas percepções sociais antes da lei,
né, nos anseios da sociedade antes da lei. Passados 9 anos, a gente ainda tem questionamentos jurídicos e sociais em relação à lei, as dificuldades que a gente enfrenta dentro desse cenário. Mas, enfim, eu acho que a gente acabou abordando os aspectos mais relevantes do tema, né? E eu fico muito satisfeita em encontrá-los sempre aqui, né, nesse momento, a convite do Departamento de Cultura e Eventos, e tendo esse contato sempre com vocês, para mim é muito enriquecedor e muito gratificante, né?